Paz e bem a você que nos acompanha nos nossos canais. Aproveite, se inscreva nos nossos canais, curtam os nossos vídeos, assim você vai receber uma mensagem toda vez que nós publicarmos um novo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família. Hoje iremos falar sobre a dominação interna, o Sinédrio. Com o Império Romano submetendo a população às piores situações em todos os sentidos, ainda tinha a dominação interna. Tão quanto o Império Romano, eram corruptos e utilizavam da fé para manter o povo dominado e em condições de escravos. De fato, era muita submissão. E a Judéia, especialmente, era dominada por ricos proprietários de terra, que eles faziam parte do Sinédrio. Nós vamos ver já o que é isso. O Sinédrio era também chamada Suprema Assembleia dos Judeus. Era a maior autoridade administrativa, judiciária, legislativa e religiosa. Fazendo uma comparação com os dias de hoje, eles faziam o mesmo papel que o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso Congresso Nacional, o nosso Senado e do Executivo, que é o nosso presidente, e da Igreja. Tudo isso ao mesmo tempo. Percebe-se que no tempo de Jesus não havia essa separação entre Estado e religião? Era a mesma coisa. Quem mandava era o Sinédrio. E a única lei escrita eram os rolos, onde estavam as leis. Eles incluíam o que para nós seria lei civil e religiosa. Tudo era considerado como lei de Deus. O Sinédrio ele era composto por 71 membros. O primeiro, o sumo sacerdote, escolhidos pelos romanos. Nós vimos lá na aula anterior. Os chefes dos saduceus, os grandes sacerdotes, que ocupavam os postos mais importantes dentro do templo. Os anciãos, chefes das famílias mais ricas e poderosas da Palestina. Aqui nós temos as passagens bíblicas, conforme eu vou falando, tem as passagens bíblicas. Eu gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia e lessem lá nos capítulos, versículos que nós estamos mostrando aqui no slide, tá bom? O sumo sacerdote era a mais alta personalidade dos sacerdotes e de todo o povo judeu. Isso devido ao papel que ele exercia no templo. A autoridade do sumo sacerdote vinha do templo e do respeito que o povo tinha pelo templo. Para o povo, não havia nada superior ao templo, porque ali morava o Santo do Santo. No tempo de Jesus, o poder do sumo sacerdote estava nas mãos de uma só família, a família de Anás e Caifás. Estava no auge de seu poder. Era a família mais poderosa de todo o país. Foi essa família que conspirou para condenar e matar Jesus Cristo. Depois do sumo sacerdote vinha o comandante do templo. Ele era o responsável pelo culto e pela ordem externa do templo. Em todas as celebrações ficava sempre do lado direito do sumo sacerdote e o substituía quando era necessário. Logo abaixo do comandante vinham os grandes sacerdotes ou os chefes dos sacerdotes, que moravam em grandes residências, grandes palácios, muito luxuosos. Eram os sacerdotes que conseguiam ter na mão todos os postos influentes dentro do templo, do culto, das finanças e da vigilância do templo. Eram quase todos parentes do sumo sacerdote. Além de terem um número considerável de cadeiras no Sinédrio, os chefes dos sacerdotes constituíam um colégio autônomo e muito bem definido. Controlava todas as atividades do templo e a direção política da Assembleia do Povo. Eram também um tribunal que tomava decisões em matérias de direitos e deveres dos sacerdotes e da organização do templo. O sumo sacerdote, os chefes dos sumos sacerdotes, pertenciam ao grupo dos saduceus. E esses saduceus eram descendentes reconhecidos pelo rei Davi. O grupo dos saduceus eram formados pelos grandes proprietários de terra e pela elite dos comerciantes. Os saduceus consideravam o povo, sobretudo os mais pobres, culpados pela ocupação romana por causa de seus pecados. Não aceitavam os romanos por serem estrangeiros, mas foram os maiores colaboradores de toda a dominação romana na Palestina, porque eles tinham essa política da boa conciliação para não perder os seus cargos e os seus privilégios, e assim culpavam o povo. Os saduceus, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e eles chamavam de lei ou Torá, que é os rolos que nós comentamos ali atrás. Eles eram escritos em rolos e interpretavam tudo ao pé da letra, não aceitavam os livros proféticos.
E esse é o problema de você interpretar tudo ao pé da letra. A discussão que tiveram com Jesus foi sobre a ressurreição dos mortos, na qual não acreditavam, porque eles já gozavam de vida boa, né? Os anciões, outros membros do Sinédrio, eram chefes das famílias mais ricas, mais influentes e mais poderosas da época de Jesus. Não eram sacerdotes, mas eles eram leigos, eram os maiores proprietários da terra do país. Muitos deles residiam na cidade de Jerusalém e entregavam suas terras a administradores. Eram aqueles que no Sinédrio controlavam a administração da justiça. Os escribas e os doutores da lei, que faziam parte do Sinédrio, eram os grandes intelectuais da época. Sua influência e poder não se media pela pobreza, pela posse, pela profissão, mas pelo saber, isto é, conhecimento da lei contida na Bíblia e outros conhecimentos que vinham da oralidade, aos quais o povo não tinha acesso. Eles eram os especialistas na interpretação da Sagrada Escritura. E como esta era a base da vida do povo judaico, os escribas acabaram se tornando advogados, juízes e políticos, tudo ao mesmo tempo. No Sinédrio, eles se apresentavam como juristas para aplicar a lei de Moisés em assuntos governamentais, administrativos e em questões judiciais. O local onde funcionava o Sinédrio era o templo em Jerusalém. Com efeito, tudo funcionava no templo. O poder religioso ou cultual, o poder político, o poder econômico, o poder judiciário, tudo dirigido pelo Sinédrio. Tudo era regulado pela lei judaica que se encontra na Bíblia, que era a constituição do povo judeu. Por isso é que o templo e a lei para os judeus são tão importantes. Eram os dois pilares principais que sustentavam toda a organização social e a vida judaica. Era o que dava segurança e poder aos grandes e poderosos. Por isso, nós entendemos por que eles se revoltaram contra Jesus, porque ele foi mexer com a lei e no templo. Jesus faz críticas severas ao templo. Para conseguir manter todo o controle, além da religião, o Sinédrio tinha a seu serviço a polícia do templo, constituída por levitas. A polícia era chamada para diversas operações de segurança dentro e fora do templo. Foi essa polícia que os chefes sacerdotes e fariseus, membros também do Sinédrio, mandaram para prender Jesus e voltaram sem prendê-lo. Eles disseram: jamais alguém falou assim. E foi esta mesma polícia, junto com a guarda pessoal do sumo sacerdote e os soldados romanos, que mais tarde prenderam Jesus lá no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras. Assim, na Palestina, no tempo de Jesus, vemos a seguinte situação: poder político absoluto e os romanos que dominavam na base da força o mundo da época através do imperador César. Ele obrigava todos os países submetidos a ele a pagarem altíssimos impostos, que nós também vimos nas aulas anteriores. Para ter mais força, os romanos dividiram a Palestina em 3 partes. A Galiléia, onde Jesus morava, ficou com Herodes Antipas. A Samaria e a Judéia ficaram com Pilatos, procurador romano. Submisso politicamente a ele, o Sinédrio, que em questão política não tinha muitos poderes, servia apenas para manter o controle do povo. Servia também para evitar que o povo se revoltasse contra os romanos, o que provocaria algumas represálias. Assim declara o sumo sacerdote contra Jesus: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e toda a nossa nação. Foi esse Sinédrio que condenou e exigiu a morte de Jesus. Que Deus ilumine nossa gente, nosso povo, que todos os dias vem passando por grandes dificuldades, por necessidades básicas. Que permita que os que podem ajudar acabam piorando a situação, sejam encorajados a abrir os olhos para os pobres e sofridos com tanta injustiça. Amém. No próximo encontro, a religião raiz da discriminação. Paz e bem.